Eu sou a Bia e hoje eu vou falar sobre O Pianista. Hoje eu vou falar sobre o último livro que eu li, O Pianista. Vou tentar fazer uma resenha sobre ele. Eu tenho dificuldade em fazer resenhas, resumos e coisas assim, mas eu vou tentar. O Pianista foi escrito em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Foi escrito por Władysław Szpilman, um pianista polonês que trabalhava em uma rádio, a Polskie Radio, em Varsóvia. O livro fala sobre o que aconteceu com Szpilman, sua família, seus conhecidos, enfim, com a maioria do povo da Polônia, principalmente os judeus, depois da invasão da Polônia pela Alemanha em 1939. É um relato super realista que foi escrito logo depois do final da guerra, então ele estava com todas aquelas lembranças, sentimentos muito latentes ainda, e é um relato bem emocionante, revoltante também, claro, e vale muito a pena ser lido. Fala sobre como Szpilman e mais milhões de pessoas sofreram de fome, doenças, com a violência, com a truculência dos alemães, com a falta de humanidade das pessoas, sobre como era comum ver corpos pelo chão e não ser mais afetado por isso, como era comum ver pessoas sendo fuziladas na rua, era comum você ser separado da sua família e seus pais serem levados para um campo de concentração, onde eles provavelmente seriam mortos em câmeras de gás. É uma história muito horrível e é uma coisa real, como todos sabem, que aconteceu e ainda acontece em muitos lugares. Guerra é uma coisa terrível, desumana e totalmente desnecessária, que só serve para matar pessoas inocentes, e é horrível. E esse relato é muito incrível e é um livro muito bom. A primeira edição desse livro foi em 1946, foi lançado na Polônia, mas ela sofreu várias alterações, várias censuras pelo pessoal da época, né? Que depois da Segunda Guerra Mundial, a Polônia foi meio que dominada pelos soviéticos. Então, a população não estava livre, não estava muito bom ainda para eles, né? Nos anos 60, várias editoras tentaram publicar esse livro, mas a pressão era muito grande sobre elas, já que não queriam que revelasse essa história, que conta sobre a realidade mesmo do que aconteceu na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, sobre todos os crimes contra a humanidade que foram cometidos lá, a violência, a falta de humanidade, a falta de qualquer noção de solidariedade e qualquer outra coisa boa que seja, né? Então, no final dos anos 90, o livro foi publicado na Alemanha, já com não tantos cortes assim, e depois em outros países, como a Inglaterra, a Holanda, a Itália, Estados Unidos. No Brasil, se eu não me engano, foi publicado em 2001. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro é que no final ele tem um epílogo, e antes do epílogo tem uns fragmentos do diário do capitão Wilhelm Rosenfeld, que era um capitão alemão, que foi muito importante para a história desse livro, né, para a história do Szpilman. E é muito interessante ver os fragmentos desse diário, porque ele mostra como tinha pessoas que eram soldados alemães, estavam participando de tudo aquilo, mas não concordavam com aquilo. Nem todos eram monstros sanguinários que queriam matar judeus, mas ele também se sentia culpado porque ele também não fazia nada para impedir aquilo. Então, de certa forma, ele foi conivente, então ele era culpado por aquilo. E também tem, no final do livro, um epílogo escrito por um escritor, Wolf Biermann, um escritor alemão, que é muito interessante também, que fala sobre o que aconteceu depois na história, sobre outros fatos que não são citados no livro, sobre a Segunda Guerra Mundial. O livro é curto, ele tem 181 páginas. Se contar com os prefácios, ele tem 222 páginas, então ele é bem pequenininho, rápido de ler. Foi escrito muito bem, ele era um pianista polonês, a tradução deve ter sido bem complicada, mas ele escrevia muito bem, o livro flui muito bem, sabe? A história é pesada, claro, né? Não é uma história feliz, o final ele pode ter sobrevivido, mas não é uma história feliz.
porque milhões de pessoas morreram e sofreram, e é horrível. Mas o livro é muito bom, eu recomendo, principalmente para quem se interessa pela história da Segunda Guerra Mundial, porque é um relato muito realista e comovente da história do povo polonês durante a Segunda Guerra. Em 2002 foi lançado o filme baseado na história do livro. O filme também se chama O Pianista, é um filme do Roman Polanski, e quem interpreta o Vladislav é o Adrien Brody. E o filme é muito bom, eu achei ele bem fiel ao livro. Então é isso, essa foi minha tentativa de resenha. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte. Se gostou e quer continuar vendo outros vídeos quando eles existirem, pode se inscrever no canal. E obrigada às 2 pessoas que se inscreveram, além da minha irmã. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau!